Então vamos lá, eu coloquei para gravar já. Sejam todos bem-vindos aí, mais uma célula Identidade e Propósito, realizada toda quarta-feira, às 9 horas da noite, né? Um projeto aí idealizado, colocado em prática pelo nosso querido irmão Bruno, né? Com a colaboração de cada um de nós, que com a nossa presença e com a nossa contribuição aí, faz com que a nossa comunhão seja seja realizada mesmo à distância, né? Então, hoje a gente vai ter o privilégio aí do nosso querido amigo e pastor Marquinho estar trazendo uma bênção aí de uma palavra de de um estudo bíblico aí, né, que eu já dei uma olhada. O bom de ser o mediador da sala é que eu fico sabendo das coisas antecipadas, né? Então eu já vou, Informação privilegiada. eu já fico sabendo do dossiê já antes mesmo dele ficar público. Então eu vou pedir, viu, Marquinhos, para você já pode começar fazendo uma oração e aí você já emenda, já coloca na tela e você já abençoa a gente aí com a sabedoria. Vamos lá, então? Bora. Pai, nessa hora nós suplicamos a Ti a Tua graça e misericórdia. Nós te pedimos que o nosso coração tão acelerado, tão preocupado com tantas coisas, que o Senhor possa nos permitir, ó Pai, entrar na Tua presença, por Tua graça e misericórdia. Tua graça, ó Pai, que invade o nosso ser, que transforma a nossa vida, o nosso coração e que nos faz ser diferente. Nós pedimos que essa noite a Tua palavra possa entrar na nossa vida e gerar transformação, que possa gerar frutos e frutos que permaneçam. Nós pedimos que de uma maneira poderosa nós possamos ser alimentados por ela, Deus. Que o Teu Espírito Santo venha falar de maneira personalizada, segundo a necessidade de cada coração. E cada um que precisa ser despertado em uma área venha ser despertado por Ti. Nós pedimos, Espírito Santo de Deus, se faz presente no nosso meio. Nós estamos distantes um do outro, mas em alma e em espírito nós estamos presentes aqui, ó Pai, suplicando a Tua graça e a Tua vontade. E nos ajuda, mais do que ser ouvinte, ser praticante da Tua palavra. Nós pedimos no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Consegue pôr na tela, Manuel? Já vou jogar já. Tá aí. Tá vendo, Marquinhos? Glória a Deus. Bora lá. Levítico capítulo 6. Então hoje nós vamos falar de uma vida constante na presença de Deus. É algo que Tiago vai bater, né, nesse assunto, que nós não podemos ser inconstantes como a água do mar. Ela é levada de um lado para o outro com as ondas, né? Mas é importante que nós sejamos. Você consegue ampliar um pouquinho no texto levítico só agora? Perfeito, aí tá bom. Troca um pouquinho para cá. Isso, tá ótimo. Então ele vai. A Bíblia sempre vai falar dessa questão que nós devemos ser constantes, né? E uma das coisas de constância, que é um texto que eu peguei, foi de Levítico, do sacerdócio. Então vamos ler a diferença do Antigo e do Novo Testamento do sacerdote. Olha só. Levítico 6, do verso 12 ao 13. O fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, e não se apagará. Mas o sacerdote acenderá lenha nele a cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto. E sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar, e jamais deverá ser apagado. Então vamos lá, primeira coisa, nós colocamos aqui o sacerdote e suas obrigações no Antigo e no Novo Testamento. O sacerdote no Antigo Testamento, ele era responsável por toda a ordem de culto. Então a questão das ofertas, era tudo ele que era responsável, né? Manutenção do templo, todas essas coisas, eles ficavam responsáveis. E tem uma diferença na Bíblia entre o sacerdote e o profeta. O sacerdote, quando você chega com a sua oferta, você chega lá, você tem os pecados
e ele faz a propiciação pelos seus pecados. Então você levava o animal, ele sacrificava, e ele levava esse sacrifício diante de Deus com pedido de perdão pelo povo. Então o sacerdote, ele leva o homem a Deus. O profeta, ele recebia a mensagem de Deus e levava para o povo. Aí você vê o próprio Jeremias, você vê o Isaías, a maneira como esses homens chegam, né? A maneira como Samuel fala, vários profetas. Então você vê, por exemplo, o Elias, que chega diante dos profetas de Baal, né? História bem conhecida. E ele começa a pregar para aquele povo, falando qual é a vontade de Deus. Você vê o Isaías que chega para o rei e fala assim, ó, põe a tua casa em ordem, porque certamente morrerás e não viverás. Então eles trazem um recado de Deus e eles são incisivos, os profetas. Ó, a ordem de Deus é essa, faz isso, faz aquilo e pronto. O sacerdote não, o sacerdote ele pega a demanda do povo e leva até Deus. Então você chegava com seus pecados, você levava a sua oferta e ele fazia a propiciação pelo pecado, sacrificava o animal. Então ele fazia todo esse processo. Então o homem, para conseguir o perdão, ele tinha que ir até o sacerdote. Mas em Apocalipse, olha o que ele vai dizer. O que é o sacerdócio do crente, o sacerdócio universal no Novo Testamento? Apocalipse do 1, do verso 5 ao verso 6. Jesus Cristo é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Ele que nos ama e mediante o seu sangue nos libertou de todos os nossos pecados. Presta atenção no verso 6. E nos constituiu reino e sacerdote para servir a Deus, o seu Pai. A ele, portanto, sejam a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Olha só, nos constituiu reinos e sacerdote. Olha que legal, que entender essa passagem, ela nos dá entendimento para algumas outras coisas. Por exemplo, a Igreja Católica, ela levantou o Papa, ela levantou os padres e tal, os sacerdotes, que para você chegar diante de Deus, você tem que ir até eles. E eles que oram por você, eles que fazem a missa. Na Reforma Protestante, em 1517, Martim Lutero, ele vai trazer essa questão do sacerdócio universal dos crentes, a qual nós não precisamos mais de um mediador humano. Nós temos Cristo, que é o nosso mediador. A Bíblia fala que Cristo, quando ele vai na cruz, ele fez a propiciação pelos nossos pecados. Ele é o nosso mediador. Então, através de Cristo que nós fomos comprados, o texto que nós lemos aqui, né? E ele comprou para si, e ele nos constituiu reinos e sacerdote. Então, através de Cristo, nós podemos chegar a Deus. Então, nós vemos, por exemplo, conseguir explicar por que a igreja evangélica, o meio evangélico, ele abre tantas igrejas. Você não vê isso no catolicismo, ele é tudo debaixo de um grande guarda-chuva que seria o Papa, né? A igreja católica, então, ela tem todo esse domínio. A igreja evangélica, ela não tem isso. Através dessa passagem do sacerdócio universal dos crentes, a qual nós temos acesso a Deus e tal, através dessa passagem, você vê muitas igrejas sendo abertas. Então, você vê logo no começo, Martim Lutero, ele começa, né, o que é chamado de protestante. Aí, logo ali no começo, ele já tem uma diferença de pensamento com Calvino, com Zwinglio. Então, são pessoas que já começam a divergir o pensamento e eles já vão para linhas diferentes. E dali você já vê uma pulverização, o que você consegue entender hoje várias igrejas, né? Mas isso aqui é só questão de informação mesmo. O que nós queremos trabalhar hoje, nós falamos da constância. E o texto a qual nós lemos no começo, ele fala da obrigação do sacerdote. O sacerdote, ele tem as obrigações dele de todo dia fazer a manutenção do templo e de manter o fogo das ofertas aceso. Ele tem que fazer a limpeza da brasa, leva a brasa para fora, mantém toda a limpeza e tal. Mas o texto ele é muito incisivo em dizer: e o fogo arderá continuamente sobre o altar. Arderá e não jamais deverá ser apagado. Então você vê que nós temos que ser constante na presença de Deus, assim como o sacerdote, como nós vimos em Apocalipse, nós somos sacerdotes hoje, fomos comprados por Cristo para isso.
Então nós temos essa obrigação do sacerdócio universal dos crentes. A Bíblia fala que quando Cristo ele morre na cruz e que ele suspira, a Bíblia fala que o véu do templo que fazia separação, onde só o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, agora nós podemos ter acesso a Deus, porque quando Cristo morre, ele se entrega no nosso lugar, ele como sacrifício perfeito. Então agora, através do seu sangue, através da sua morte, nós temos livre acesso a Cristo. Então a Bíblia fala, e o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Então não tem mais essa diferença que só o sumo sacerdote entra na presença de Deus pelo povo. Mas nós temos agora essa liberdade de chegar diretamente a Deus. E isso também nos traz obrigações. Então aquilo que o sacerdote fazia, aquela obrigação que ele tinha de manter o fogo aceso, de manter a ordem, de manter o culto, nós temos essa obrigação hoje. Então nós temos o Espírito Santo, que a Bíblia fala assim, que quando Jesus vai assunto aos céus, ele diz, não vos deixarei órfãos, vos mandarei o Espírito Santo, o Consolador. E ele convencerá o homem da justiça, do juízo e do pecado. Então nós temos ele habitado em nós, você viu que o pastor tem pregado bastante sobre a pessoa do Espírito Santo, sobre os dons espirituais, a importância dele nos guiando, porque sem o Espírito Santo nós não conseguimos chegar diante de Deus. Aliás, nós não conseguimos nem orar, porque a Bíblia fala que nós não sabemos como se deve orar. E o Espírito Santo geme com gemidos inexprimíveis por nós, né? Então ele faz toda essa, vamos dizer assim, esse meio de campo por nós, coisa que nós não poderíamos fazer. E eu coloquei hoje 3 aspectos, a qual na nossa vida que nós temos que manter em ordem para manter esse fogo aceso. Eu coloquei a oração, o jejum e a leitura. Nós poderíamos falar também do louvor, de outras coisas mais que também são importantes. Mas até para não prorrogar muito tempo, para não prolongar muito, eu coloquei essas 3 que eu acho que são essenciais e fundamentais. Então, olha só, que Mateus, capítulo 6, do verso 9, é interessante que essa passagem que nós vamos ler, tanto da oração quanto do jejum, ela é continuidade. Jesus está pregando o Sermão do Monte, no capítulo 5, ali no capítulo 6, capítulo 7, ele está tudo falando do Sermão do Monte. A Bíblia fala que ele senta no monte, o povo se assenta e começa a ouvir, ele começa a dar instruções ao povo, as bem-aventuranças, e aí ele chega na oração, e olha o que ele diz. Capítulo 6, vou ler do verso 5 em diante. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas, nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu asseguro que eles já receberam sua plena recompensa, mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. Então o seu pai que vem em secreto o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe o que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. Vocês orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feito a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Pois, se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Gente, é muito profunda essa questão da oração, porque você vê o que Jesus fala, que ele fala assim, olha, tem gente que acha que por muito orar, por muito falar, será ouvido. Mas ele fala assim, olha, vocês não, vocês vão para o seu quarto, vocês fechem a porta, não precisa ficar ninguém vendo, não precisa de alarde. Então você vai ter um momento de intimidade. Esse daqui que eu passei aqui para vocês, eu estava lendo outro dia na versão King James. Eu estava passando a leitura e tal, enquanto estava lendo Mateus capítulo 6, eu gostei muito do que diz aqui, da maneira como ele me chamou a atenção, a maneira como a versão King James escreve, na parte do pão nosso. Olha aqui. Dá-nos hoje o nosso pão diário.
como a gente está acostumado a ver o pão nosso de cada dia nos dai hoje, quando ele escreveu dessa maneira, me chamou a atenção. O pão nosso, olha aqui, dá-nos hoje nosso pão diário. Olha só, a própria Bíblia que nós estamos lendo aqui, essa parte que nós estamos lendo da oração, olha o que ele diz. Assim, o vosso Pai, ele já sabe o que vocês precisam. Então, vocês, quando orarem, e aí você vai ver Jesus ensinando a oração do Pai Nosso, e ele vai repetir, né? E você pede, dá-nos hoje o nosso pão diário. Peraí, mas que negócio é esse? Se Jesus já sabe o que nós precisamos, se Deus já sabe o que nós precisamos, por que eu tenho que pedir o pão diário? Ele já sabe o que eu necessito. Eu não poderia fazer uma oração por mês? Deus, me dá o sustento desse mês. Abre as portas de emprego para mim, ó, que esse mês eu consiga receber meu salário, isso, aquilo. E eu faria uma oração já mensal, né? Eu já fecho por mês. Pego um domingo que eu esteja de boa, de folga, e faria uma oração já para fechar o mês já. Mas Jesus, quando está ensinando a oração, ele fala assim, olha, dá-nos hoje o nosso pão diário. Ele está falando de relacionamento. Então, ele quer ver a nossa presença diante dele todos os dias. Então, a nossa oração, ela tem que ser constante. Ah, mas Deus sabe o que eu preciso. Não, ele sabe. Realmente, ele sabe o que você precisa. Antes mesmo de nós pedirmos, ele já sabe o que nós precisamos. Mas ele quer que nós chegamos diante dele de uma maneira presencial, de uma maneira a qual nós nos entregamos a ele, que nós chegamos com profundidade, com sinceridade de coração. Eu me lembro que eu estava vendo uma vez um livro do Paul Yan-Shu, acho que é a maior igreja da Coreia do Sul. E ele escreve, acho que chama a quarta dimensão da oração. Eu me lembro que ele está escrevendo e ele diz o seguinte, que ele começou a orar e tal, e ele queria um escritório, né? Ele estava começando a vida ministerial e tal. E ele queria um escritório, ele queria uma bicicleta para ir para o escritório e tal. E aí ele falou assim, poxa, mas eu não tá dando, né? E aí ele começou a entender e ele começou a se aprofundar na oração e ele começou a fazer algo diferente. O que ele começou a fazer? Ele falou, eu vou ser específico. Aí ele começou, Deus, eu preciso de uma bicicleta para ir da minha casa até o escritório da igreja lá. Então eu quero uma bicicleta, Deus, dessa marca. Eu quero uma bicicleta dessa cor. Eu quero uma bicicleta assim. Ele começou a ser específico. E aí lá no escritório ele precisava trocar mesa, escrivaninha, as coisas, e ele falou, antes ele pedia a Deus, me dá uma escrivaninha. E aí ele começou a falar, ele escreve assim, então eu comecei a ser mais específico com Deus. Deus, eu quero uma escrivaninha de tanto tamanho, dessa cor, madeira tal, e ele começa a ser específico diante de Deus. A intimidade dele começa a ser tão profunda que a oração dele, ela começa a ser, conforme a igreja vai crescendo, ele começa assim, Deus, eu queria alcançar esse ano 5.000 pessoas. Depois, no próximo ano, fala, Deus, eu queria alcançar esse ano 10.000 pessoas. E ele começa a orar sempre de maneira específica e pedindo a Deus da maneira como ele quer as coisas. Da maneira como ele vai especificando todas as coisas. Eu achei muito interessante isso, porque às vezes nós somos muito vagos na nossa oração. E Jesus falou assim, olha, mesmo Deus sabendo o que vocês querem, eu quero que vocês sejam específicos. Então, vocês vão chegar diante de Deus todo dia. O pão nosso diário nos dá hoje. Então, a oração ela é constante. Como nós falamos, é uma vida constante diante de Deus. Todos os dias nós chegamos lá e falamos, Deus, hoje eu preciso do meu pão. Mas não é só o pão de alimento, mas é a nossa alma, aquilo que é espiritual também. Nós precisamos, Deus, nós estamos passando uma pandemia, algo que ninguém nunca passou. As pessoas vão ler os livros de história daqui 10, 20, 30 anos e nós vamos estar lá. Nós vamos falar assim, olha, você vai falar para os seus netos, para quem for, você vai falar assim, eu vivi nesse tempo. O meu comércio fechou. Olha, eu vi muitas pessoas se reinventando, eu vi pessoas também quebrando. Eu vi as pessoas que achavam que uma coisa era fundamental para elas e descobriram que não era. Então nós vamos estar lá na história e nós vamos estar lá descrito naquilo que aconteceu agora. Então, a nossa oração ela tem que ser específica. No momento que nós estamos passando, ela tem que ser constante. A nossa vida tem que ser constante diante de Deus. Então, que nós possamos chegar diante da oração
E Jesus coloca todos os aspectos nessa oração a qual nós temos que orar. Ele fala assim, olha, Senhor, que seja feita a tua vontade, que venha o teu reino. Então, a primeira coisa que nós temos que saber é que a vontade de Deus ela vai prevalecer. E que nós temos que aprender a entrar de acordo com ela. A Bíblia fala assim que nós pedimos e não recebemos porque pedimos mal. Então, que seja feita a tua vontade, que venha o teu reino. Então, a primeira coisa que nós temos que saber é que nós temos a obrigação de estabelecer o reino de Deus. E o reino de Deus, ele até entra naquelas questões que nós viemos falando, né, entre obras e graça. Então, a salvação é pela graça. Pela graça sois salvos, não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Mas nós aprendemos na oração do Pai Nosso que, olha, que venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Então, a salvação é de graça, é pela graça. Isso é graça. Mas qual que é a nossa obrigação? E quais são as obras que nós temos que fazer? É estabelecer o reino de Deus. Porque o reino de Deus, a Bíblia fala que é estabelecido com força e com violência. Então, essas são as obras. O próprio texto que fala que nós somos salvos pela graça, ele fala assim, olha, vocês foram salvos para as boas obras. Então, olha como uma coisa vai completando a outra, por isso que a Bíblia não é versículos isolados, mas ela é um todo. E ela, como um todo, ela nos ensina que, olha, estabelecer a vontade de Deus não é fácil. Porque ela tem um inimigo. Ela tem aquele que é contra a vontade de Deus. E você vai ver isso quando nós vamos ver na oração do Pai Nosso, que ele vai dizer, olha, livra-nos do mal. Então, quando Deus cria todas as coisas, que ele faz todas as coisas, você vê quando a Bíblia vai falar de Satanás, aquele que se rebelou contra Deus, ele não é satisfeito com a obra de Deus. Quando a Bíblia fala que nós fomos feitos à imagem e à semelhança de Deus, gente, se tem alguém que quer distorcer a imagem e semelhança de Deus, é Satanás. Se tem que quer... Quando você olha para uma pessoa, Manuel, que trabalha em clínica, quando você chega lá e você vê uma pessoa totalmente deformada pelas drogas, você vê a pessoa totalmente com um semblante, tudo, vamos dizer assim, já não transmite mais a glória de Deus. Você olha para ele e você fica com dó. Ao invés de você glorificar a Deus, você fala, poxa, o que aconteceu com essa pessoa? Gente, aquele que era para ser a glória de Deus, Satanás conseguiu atacar ele com o mal dele. E essa pessoa, você vê então que você não consegue, parece que ver a glória de Deus nessa pessoa, de tão desfigurada que a pessoa fica. Esses dias eu estava conversando com alguém, passou um mendigo na igreja, lá na porta da igreja, e eu estava conversando sobre essa questão da glória de Deus. E eu falei, pessoal, olha, você consegue olhar para essa pessoa hoje e falar assim, olha, ele reflete a imagem e a glória de Deus? A pessoa falou, não. Eu falei assim, então, isso é o que o Satanás tenta fazer. Todas as coisas boas e perfeitas que Deus criou, você vê no Gênesis, quando Deus está criando, a Bíblia fala assim, Deus criou e viu que era bom. Quando ele cria o homem, ele fala assim, e viu Deus que era muito bom. Então, toda obra de Deus, ela é perfeita. Toda obra de Deus, ela tem uma sincronia. Ela funciona de maneira perfeita. Você vê o dia e a noite, você não tem dúvida que nós vamos dormir agora e que amanhã cedo vai ser dia. Porque ela tem uma ordem perfeita que Deus colocou nas coisas. Então, você vê Deus trabalhando de maneira perfeita. E o diabo, você vê que ele vem, o Satanás, ele vem para fazer essas coisas. Ele quer distorcer tudo que Deus fez. Mas qual é o grande perigo disso tudo? É quando o mal dele nos atinge e nós não passamos a ser apenas vítima desse mal, mas nós passamos também a ser transmissores desse mal. E aí você vê as pessoas que então sofreram na vida e ela não passa mais a ser uma pessoa que apenas sofreu, mas ela passa a ser uma pessoa que ela quer fazer os outros sofrer. E ela começa a transmitir esse mal. Uma pessoa que rouba, que mata, ela está sendo transmissora agora do mal que ela sofreu. Então, o grande perigo que nós temos não é apenas sofrer os maus, mas é ser transmissores desse mal. Porque daí nós passamos a ser não servos de Deus, mas servos do próprio Satanás daí. E aí nós caímos naquilo que Jesus falou, olha, o inferno foi feito para Satanás e os seus anjos. E nós, quando passamos a ser imitadores desse mal, nós estamos caminhando para esse mal. Porque Cristo nos ensina que nós devemos suportar todas as coisas, né? O próprio Paulo fala assim, olha, tendo feito tudo, permaneceis firme. Não é fácil, né? Nós vemos hoje o que nós estamos passando aí,
o fruto de todo o mal que o homem mesmo provocou, né? Então é consequência do pecado qual nós sofremos e nós acabamos transmitindo, levando à frente. E as coisas vão a cada dia chegando no estado que estamos. Mas a primeira coisa que nós falamos então foi da oração. A oração ela é algo profundo, ela tem que ser algo constante, ela tem que ser algo de todo dia, porque ela é diária. Então ela tem que ser constantemente na presença de Deus. E Jesus traz algo muito legal que nós falamos, que ele fala assim, olha, vai para o seu quarto, fecha a porta. Então você tem que ter o seu momento de intimidade com ele. Tem a oração pública que nós fazemos, é legal, oração em grupo e tal, mas tem a oração que é a sua intimidade com ele, que é aquela oração do pão nosso, o pão diário nos dá hoje. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Isso daí reflete muito a questão da oração particular sua com Deus. E ele vai dizendo, né? Olha, livra-nos do mal. E ele fala assim, perdoa as nossas ofensas, como nós também temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. E Jesus continua batendo, não só na oração, mas ele acaba de falar a oração e ele continua batendo nessa questão. Porque não é fácil perdoar e muitas vezes nem aceitar o perdão. Quantas pessoas que nós conhecemos que elas já pecaram ou erraram na vida, você sabe que elas já fizeram alguma coisa, e ela tem dificuldade de aceitar o perdão de Deus. Ela cria barreiras e ela cria coisas e ela fala assim, Manuel, posso voltar de novo no Manuel que trabalha na clínica, pessoas que acham que Deus não vai mais aceitar eles. A pessoa fala assim, eu fui tão ruim, eu fiz tantas coisas que Deus não vai me aceitar. Então a própria pessoa tem dificuldade de aceitar o perdão, não só de perdoar, mas de aceitar. Então o que Jesus está nos ensinando é, aceita o perdão e também perdoa. Que aquele que também não perdoa, também não consegue receber o perdão de Deus. Então nós temos que aprender que o perdão é algo que nos liberta e que nos dá condição de entender e de receber o perdão de Deus. E Jesus ele continua o versículo e ele vai para o jejum na mesma sequência. E é interessante que a oração, Jesus fala assim, olha, jejuai e orai, para que não caiais em tentação. Olha só o jejum. Ele já continua, ele termina o verso 15 na oração e já continua no verso 16 falando de jejum. Quando jejuares, não vos mostreis com aspecto sombrio, como os hipócritas, pois eles figuram o rosto, com a intenção de mostrar às pessoas que estão jejuando. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça, lava o teu rosto, pois assim não parecerá aos outros que jejuas, e sim o teu Pai em secreto. E teu Pai que vem em secreto te recompensará. É interessante que são duas coisas que se completam tanto uma com a outra, que Jesus ele está ensinando, fala assim, sobre a oração e ele já dá continuidade no jejum. E o jejum é algo interessante, que eu estava estudando uma vez, eu estava vendo uma pessoa ensinando sobre o jejum e ela trouxe algo que eu não tinha pensado. O jejum ele é se abster de algo, né? Principalmente quando nós falamos de jejum, nós falamos de alimento. Então, o jejum ele tem essa característica, você vai se abster, talvez de algum alimento específico, como você vê de Daniel. Daniel, ele fala assim, olha, isso eu não vou comer, não vou tomar do vinho, não vou comer, eu vou comer só legumes. Então, o pessoal fala o jejum de Daniel, né? Ele seleciona alguma coisa específica a qual ele vai jejuar, que ele não vai comer. E tem o jejum também de tudo, né? Aquele jejum que você corta tudo, pão, água, não come nada. Então, é aquele jejum que você determina determinado horário e você fala assim, desse tal horário eu vou jejuar. Mas o jejum, ele tem essa questão que Jesus colocou. Primeira coisa que você não fala para ninguém. Você vai fazer o seu jejum, é você e Deus. E você, quando estiver fazendo, nem deixa os outros perceber. Não faz aquela cara de espiritual. Sabe o espiritualizado? Ele faz aquela cara, né, para dizer pro irmão. Ele não contou que ele está jejuando. Mas ele faz aquela cara pro irmão perguntar e aí ele fala assim, não posso falar o que eu estou fazendo. Então, Jesus fala assim, quando você jejuar, de preferência que ninguém nem perceba que você fez, tá bom? É só entre eu e você. E o jejum, ele tem uma questão muito interessante também, que é que ele mata a carne. Quando você percebe que nós somos
muito escravo dos desejos carnais. Então, você vê as pessoas se entregando desejos, vamos dizer, do sexo, você vê da droga, você vê do próprio alimento mesmo, né? Pessoas que não conseguem se controlar contra o alimento. Tanto que a obesidade é considerada uma doença, e a pessoa fica doente, ela fica necessitada daquilo, ela come até sem ter fome. E ela come muito mais do que precisa, está ficando doente. Então, nós vemos que o jejum, ele mata a carne, ele ensina para você a falar para sua carne, falar assim, olha, agora não. Agora não é a hora da carne, agora é a hora de alimentar o espírito. Então, o jejum ele tem essa característica, ele nos mostra que é possível matar a nossa carne. Então, assim, ó, agora você deixa aí a sua carne e você foca no seu espírito. E junto com o jejum, ele tem algo interessante, que é durante o jejum, tirar o nosso tempo para Deus. Enquanto estiver fazendo o jejum, não só se abster da carne, se abster do alimento ou de algo específico, mas quando estiver jejuando, tire esse tempo também para se consagrar a Deus. Então, consagra o tempo a Deus. Então, tem o jejum, você se abstém de algo, e tem a consagração. Então, quando fizeres o jejum, se consagra também a Deus. Então, fala, Deus, eu estou consagrando esse tempo ao Senhor. Por exemplo, eu vou na igreja, o tempo que eu estou no culto, eu consagro aquele tempo a Deus. Então, ali eu tento desligar o celular, não ficar olhando no celular e tal, e vou focar em Deus. Porque senão a gente fica ali, né? Será que alguém mandou um WhatsApp aqui e não sei o que tem e tal? A gente acaba perdendo a atenção e não consagra aquele tempo a Deus. Então é importante no tempo do jejum também vir a consagração. É você se abster, o jejum é se abster de algo e a consagração, aquele tempo que está em jejum, consagra aquele tempo a Deus. Então tira o tempo que está em jejum, se for possível, leia a palavra de Deus, esteja em oração, para consagrar aquele tempo a Deus, para que seja um tempo bom e um tempo produtivo realmente na presença de Deus. Para que não seja só uma dieta, né? Mas que seja algo que nos edifica na presença de Deus. E quanto ao jejum, o Isaías escreve algo bem legal também. Ele fala que o povo jejuava, mas que o povo continuava fazendo todas as coisas erradas, né? Então, o Isaías 58, ele vai falar sobre o jejum e ele fala assim, olha, vós quando jejuares, liberta o cativo, cuida da causa do outro. Ele fala assim, não adianta só jejuar, só se abster do alimento, mas quando você estiver jejuando, você leva uma vida consagrada, uma vida a Deus, amando o próximo, cuidando do próximo. Então nós temos que, junto com o jejum, ele tem toda essa obrigação. É um tempo que você está tirando para Deus, então tira de acordo. Então consagra esse tempo de acordo a Deus. Então quando você estiver jejuando, você também cuida da causa do órfão, da viúva, tem toda essa questão. Livra o oprimido, ajuda aquele que está passando fome. Você vai cuidar daquele, vai dar alimento àquele que tem fome. Isaías 58, ele vai dar uma aula sobre jejum. Quando vocês estiverem jejuando, aí ele vai falar que então sim, aí quando vocês orarem, o vosso clamor será ouvido. Então o jejum, ele abre essa porta para Deus nos ouvir. Mas junto com ele, ele tem toda essa obrigação da consagração a Deus, consagrar esse tempo direito a Deus e ter essa questão de levar uma vida a Deus. Não adianta nada eu estar em jejum, mas estou vendo porcaria na internet, estou levando uma vida totalmente avessa, se fala besteira, é isso, aquilo. Não, o tempo que está em jejum, consagra esse tempo a Deus. E o terceiro aspecto que eu queria falar é sobre a leitura da palavra. Olha só, Jesus, em Mateus capítulo 4, ele está sendo tentado por Satanás, e olha o que ele fala. Jesus, porém, afirmou, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. De toda a palavra que sai da boca de Deus. Não é só de pão que vive o homem, mas é de toda a palavra que sai da boca de Deus. Se tem algo que nós temos que nos alimentar para ter uma vida constante na presença de Deus, é a palavra de Deus. É tirar um tempo para a leitura. Coloca aí uma meta, coloca aí e fala assim, eu vou ler pelo menos 2 capítulos bem lidos no dia. Eu tenho dia que eu não leio tanto, mas tem dia que eu paro e fico meditando. Eu leio um capítulo, tem versículo que eu paro. Eu tenho um aplicativo, uma Bíblia com um aplicativo que tem a versão no grego. Eu vou lá, eu vejo que determinada palavra, como é que está escrito no grego. Então eu paro, eu fico meditando naquilo. Então tem dia que a minha leitura não rende.
Não é aquela leitura que você lê vários, mas é uma leitura que você para e foca naquilo. Então você gasta tempo. Mas gaste tempo com a palavra de Deus. Tire esse tempo para a oração, tire esse tempo para o jejum e tire esse tempo para a leitura de Deus, para a leitura da palavra de Deus. No Mateus capítulo 7, no verso 24, Jesus, quando está encerrando o Sermão do Monte, ele termina com aquela história contando assim, olha, assim todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. Aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica. Nós vemos então que todas as coisas que nós falamos, oração, jejum e palavra, elas são todas interligadas. Uma coisa não é distinta da outra. Mas se você conseguir fazer as três coisas unidas ao mesmo tempo, perfeito. Você está em oração, você está em leitura e você está no jejum. Então você está jejuando, você está matando a sua carne, você está falando para ela, ó, se põe no seu lugar, você está aprendendo a ter autocontrole sobre a carne e você vai aprender o seguinte, fala assim, olha, a minha carne não tem prioridade sobre a minha vida. Porque o saber jejuar, o saber controlar a sua carne, ela também nos difere do animal. O animal que é assim, ele tem fome, ele vai lá e come. Ah, ele vê uma cachorra passando, se é um cachorro, ele vê uma cachorra passando, ele sai correndo atrás, ele foge de casa. Ele não tem controle sobre a carne dele. E nós, se nós não aprendemos a controlar a nossa carne, o jejum ele nos ajuda nisso. Se nós não aprendemos a controlar a nossa carne, nós viramos como animal, nós viramos escravos dos desejos. Então, o jejum, a oração, a palavra de Deus, ela nos ensina isso, a ter controle sobre esse corpo físico. E nós aprendemos aquilo que a palavra de Deus nos ensina em Gálatas, que são os frutos do Espírito. E aí nós começamos então, a dar novos frutos, que são esse fruto. E um deles é o domínio próprio. O domínio próprio, ele está muito ligado com essa questão do jejum, de você conseguir dominar a sua carne e mostrar para ela, falar assim, olha, as coisas não são no seu tempo. As coisas são no tempo de Deus. Eu tenho prioridades na minha vida. Aquilo que o Brunão falou, né? Estou levantando 5h40 para aproveitar o tempo, porque ele está controlando a carne dele, dizendo assim, ó, aqui é o seguinte, a prioridade é essa, a prioridade é aquela. Então, nós temos que começar a disciplinar o nosso corpo, algo que é fundamental para a nossa vida, para ter uma vida constante com Deus, é a disciplina. E o jejum, ele nos ajuda nisso. Ele disciplina a nossa carne e fala assim, não, agora você não vai comer. Agora, você, por determinado tempo, você não vai. Você pode me dar a sensação de fome, mas está controlado, você vai ficar aí. Agora eu vou tirar o tempo para a oração e para o jejum. Agora eu vou focar em Deus. Então, para uma vida constante com Deus, nós temos que aprender isso. O jejum, a oração e a leitura da palavra. E Jesus fala, né? No capítulo 7, a qual nós lemos, ele está falando assim, olha, o homem que edifica a sua casa, que ouve as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-é a um homem prudente. Aquele que edificou a sua casa sobre a rocha. Porque veio a chuva, veio o vento, deu sobre aquela casa e ela não caiu, porque ela estava bem estruturada sobre a rocha é firme. Mas aquele que ouve a palavra de Deus e não pratica, assemelhá-lo-é a um homem imprudente que construiu a sua casa sobre a areia. Veio a chuva, veio o vento forte, a casa caiu. Então, todas essas coisas que nós estamos aprendendo hoje, nós ainda ficamos com aquela bronca de Jesus. Ó, tem que ser prudente. Ouviu hoje a minha palavra, começa a colocar em prática. De hoje para amanhã já determina um jejum aí. Fala assim, ó, amanhã eu não vou tomar café da manhã. Só vou comer depois de tal horário. Ah, eu tenho um problema de saúde, não posso ficar sem comer. Desliga o celular aí, ó, e fala assim, ó, vou ficar sem olhar o celular um tempo. Arranca os aplicativos do celular e fala assim, não vou olhar Facebook, Instagram e nem nada. Vou tirar esse tempo para leitura e para oração. Vou buscar Deus. Então, de alguma maneira, tente ser prudente nessa questão. Jesus fala assim, aquele que ouve e pratica. Então, nós estamos ouvindo hoje que para ter uma vida constante na presença de Deus, precisa de jejum, precisa da leitura da palavra e precisa-se muito da oração. E oração é algo constante, é algo diário, é algo que está falando de intimidade com Deus. Buscar o pão diário, estar todos os dias, como eu estou com a minha esposa, todos os dias eu estou com ela. É conversar, é resolver problema, é compartilhar de coisas boas. É uma vida constante, uma vida diária.
Então, que Deus nos abençoe, nos ajude e nos fortaleça a sermos prudentes quanto à palavra de Deus. E que durante esse tempo que nós estamos longe da igreja física, né? O templo estão fechado, mas que nós possamos nos dedicar a essas coisas, ao jejum, à leitura, à palavra, para que a nossa vida não seja só a reunião pública, mas ela seja uma vida de intimidade com Deus no secreto também. Porque é isso que vai nos sustentar, é isso que vai nos fortalecer nesse tempo. Na hora das dificuldades, na hora que, como o texto fala, aí veio a chuva, veio tudo, e essa casa permaneceu firme, porque ela estava sobre a rocha. Então, que nós sejamos prudentes e que nós venhamos ter essa vida constante de jejum, de oração e de leitura à palavra. Amém? Amém, meu irmão. Amém. Maravilhosa a sua palavra, meu Marquinho. Parabéns. Obrigado. Tocou o terror, hein? Show de bola. Eu fui fazendo, como sempre, eu fui fazendo várias anotações aqui, ó. Marquinhos vai falando, eu vou anotando. Eu sou, cara, eu Só sou modelando. ávido pela palavra. Ainda mais que ele me citou umas 2 vezes aí, né? E, Sim. e você falou 2 E pontos. nem foi coisa ruim, né, Manuel? Não, cara, você falou. Na verdade, os pontos que você me citou, é até bom que o Bruno tá junto, porque você, quando você falou, né, quando eu trabalho com dependência química, o César, que está aqui hoje com a gente aqui a primeira vez, é companheiro também, ele é um adicto, está em reflexão. E uma das coisas que eu entendi no meu propósito de vida, e principalmente como cristão, é fazer isso, fazer isso que você falou, Marquinho. Porque por muitas vezes quando a gente vê um dependente químico, você vê um mendigo, um morador de rua, por muitas vezes você não consegue ver Deus, Jesus refletir naquela pessoa, né? E um dos propósitos que o Bruno, né, junto com esse tempo que eu venho compartilhando com o Bruno, que ele vem me ensinando várias coisas, é que Deus vem revelando para mim o quanto é importante restaurar a identidade das pessoas. Porque Isso. não à toa, né, Brunão? Gênesis 1:26, a identidade de nós é que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então a gente tem que enxergar nos nossos irmãos e principalmente em nós mesmos, né? Essa imagem e semelhança que vem do Pai em relação a nós, né? Então, quando você falou do meu trabalho e da recuperação de dependentes químicos, para mim passou a ser uma das prioridades, muito mais do que só fazer a pessoa, logicamente, abandonar o vício, mas ela redescobrir a sua identidade como filho de Deus, como imagem e semelhança de Deus, né? Para que ela volte a refletir Jesus, para que a gente olhe para os nossos irmãos e veja Jesus neles, né? E aí, para ser específico e levantar a bola para o Bruno, aí entra a autoimagem, né, Bruno? Quando, por muitas vezes, a pessoa peca muito, erra muito, ou ela é muito julgada, isso afeta a autoimagem dela, né? Eu tenho um menino, por exemplo, que está comigo na clínica, que eu já ouvi ele falando que ele não se acha merecedor de tudo de bom que está acontecendo na vida dele. Olha que coisa louca, né? Uma autoimagem tão distorcida que a pessoa passa tanto tempo errando e pecando que quando ela começa a conquistar, ela não se acha merecedora, né? Ela esquece que ela é herdeira, né? É filho, é herdeiro, né? De Deus, do reino. E quando as coisas boas começam a acontecer, a pessoa não consegue aceitar, né? Que nós somos feitos para isso. Deus nos criou para isso, para que o reino dele fosse manifestado na terra através de nós, como você bem falou. Então, nossa, a palavra que você trouxe hoje foi espetacular, Marquinhos. Identifiquei muito não só pelo que eu vivo, mas pelo que eu no meu trabalho, né? E eu tenho certeza que o Bruno pode e vai agregar também aí nesse tópico, né, Brunão? Não, sem dúvida, sensacional. É o alimento, né, que nós temos, que tem que ser diariamente, não só o alimento do corpo, que é o que nós fazemos no café da manhã, no almoço, na janta,
mas alimentar também o espírito, através da oração, que é a conexão direta com o Criador, o jejum, que é você mostrar quem manda, né, na sua carne, para se colocar e ficar mais sensível a ouvir também a voz de Deus, e também a leitura, né, da palavra de Deus, a forma que você comunica e vai alimentando, fortalecendo esse espírito. E o interessante que o Manuel falou, que nós temos essa missão de restaurar a identidade nas pessoas, e tudo isso só é possível por meio do amor, quando nós entendemos esse amor, que é amar na essência, com a essência que Cristo nos amou, e começar a transbordar isso nas pessoas. E o que acontece? Igual o Manuel estava comentando, comentou até um caso específico da pessoa que não se sente merecedora. E não só nesse caso, mas na maioria das pessoas hoje em dia, o que acaba destruindo? São as comparações. As pessoas se comparam muito, se comparam o tempo todo e vai denegrindo ainda mais essa autoimagem, a autoestima. E hoje é muito fácil, por conta das redes sociais, que existem aquelas vidas, né, que são maquiadas, aquelas vidas de novela, que ficam rolando para cima, para baixo e se comparando o tempo todo e se colocando mais lá embaixo. E tem até uma frase do Thiago Brunet que eu gosto muito, ele diz que a comparação é a destruição dos seus sonhos em câmera lenta. Então, quando nós entendemos, né, isso, sobre quem nós somos em Deus, aquilo que ele falou, que ele pensa a respeito de nós, então nós começamos o quê? Gerar esse modelo e nos comparar conosco mesmo. Poxa, será que na minha evolução, como pessoa, como cristão, eu estou melhor do que eu estava ontem? Será que hoje eu estou melhor que há um mês atrás? E você vai viver nessa vida na presença de Deus, se alimentando, e usa até o termo, né, que o pessoal do NA usa, o só por hoje. Então você não fica preocupado com o futuro, mas é só por hoje, é o alimento diário. Então é o só por hoje, eu vou me dedicar a buscar Deus. Mas amanhã, não, estou preocupado hoje, só hoje. Amanhã é só por hoje de novo. E 1% melhor a cada dia. Sendo sensível à voz de Deus, sensível à voz do Espírito Santo. E eu tenho certeza que essa obra, essa missão, ela vai sendo realizada. Amém. Quando você falou do só por hoje, da nossa linguagem aí, né? Na verdade, isso na própria Bíblia já tem, né? Para cada dia basta o próprio mal, né? Só por hoje. Tem uma frase que eu gosto muito que fala que o amanhã não existe, nunca vai existir, porque o amanhã quando chegar vai ser hoje de novo. Então, que o amanhã traga seus próprios males, que a gente se preocupe em viver bem o dia de hoje, né? Como o Marquinho trouxe na oração, que a oração é diária, essa intimidade é diária, e a gente tem que focar no que a gente tem e pode fazer de melhor no dia de hoje, né? O, Exato. o fruto que vai vir do que a gente semear hoje vai ser um reflexo no futuro daquilo que a gente vai estar fazendo hoje. Então não adianta você querer pensar no fruto do amanhã sem fazer o plantio hoje, sem buscar essa intimidade hoje, né? Sem ter essa vida de oração hoje, sem ter essa busca pela palavra e pelo conhecimento da sabedoria de Deus no hoje, né? Então, é perfeito. Queria E trazer se o... permitir, Fala, a Bruno. ouvir a voz de Deus. Para você ouvir a voz de Deus, você precisa baixar as outras vozes. E você ouve. É simples. Fala, mas eu não ouço Deus falar. Ok, mas você se permite, você entra na presença de Deus e fica quieto. Uhum. Deus vai falar e você reconhece a voz de Deus. Aquela voz doce, aquela voz suave, baixinha. Essa é a voz de Deus. E é fantástico quando você entende isso. É maravilhoso. Eu vou falar só mais uma coisinha que me veio na cabeça, que o Marquinho trouxe tanta informação hoje, que eu vou olhando para as anotações ali. Eu adorei quando você falou, Marquinho, de ser específico na oração. Eu achei isso excepcional. Porque por muitas vezes as pessoas pedem de maneira genérica, né? E aí Deus provém aquilo que por muitas vezes a pessoa pede em oração, mas ela pede de maneira tão genérica que ela não consegue identificar quando chega.
E aí, Isso mesmo. por muitas vezes, o milagre chegou na vida dela e ela não consegue identificar porque ela mesmo não foi específico naquilo que ela pediu, né? Então, achei maravilhoso esse ponto de vista que você colocou. Esse Isso livro que eu dá para achei. baixar ele na internet de graça, viu? Muito bom. Depois passa o nome dele pra gente. Como que é? Quarta dimensão? Eu acho que é a quarta dimensão da oração. Legal, vou anotar aqui. E aí, Rafas? Mais uma vez, Marco, muito bem aí nas colocações, na palavra que trouxe. Puxa, a gente fica refletindo aí, né? E o quanto a gente tem que melhorar, né? Às vezes nós nos esquecemos que somos sacerdotes e que temos livre acesso ao Pai, né? E às vezes queremos depositar nossa fé em coisas ou em pessoas, né? A gente às vezes nos pegamos dizendo muito assim, irmão, irmã, ore por mim. Não que isso não seja bom, mas, né, muitas vezes a gente duvida de nós mesmos, né, do poder que a nossa oração ela tem quando ela é sincera, quando ela é de todo o coração e quando nós, né, pegando um gancho de tudo aquilo que o Marco trouxe, o Bruno falou, o Emanuel também já falou, né, quando a gente é específico naquilo que a gente precisa, né, Deus sabe de tudo, eu não preciso falar palavras bonitas para querer agradar a Deus. Então, quando eu me coloco no lugar de sacerdote, sabendo que eu tenho acesso livre ao Pai a hora que eu quiser, né? Onde eu posso fechar a porta do meu quarto e orar, onde eu, no meu trabalho, 5 minutinhos que eu tenho para tomar um café, ou poder me ausentar um pouquinho ali do meu ambiente de trabalho, poder ir num cantinho ali separado, e não preciso estar ajoelhado, não preciso estar orando em voz alta, nada, mas elevando meu pensamento a Deus e colocando algo que eu tenho necessidade diante de Deus, né? O quanto isso agrada a Deus e o quanto isso me aproxima de Deus. Interessantíssimo, né? Esses três fundamentos que o Marco trouxe sobre, né, o jejum, a oração, a leitura da palavra. E muitas vezes, né, ele estava falando e eu falei, puxa vida, quanto tempo faz já que eu não faço um jejum? Olha, eu tinha até me esquecido do jejum. Falei, puxa, a gente passa os dias tão na correria, né? Às vezes a gente fala, não, eu quero ler a palavra, não, eu quero orar mais, mas o jejum também é importante, como vocês disseram aí, né? O jejum mostra para mim, né, para minha carne, né, quem é que manda, né? Que é que Deus está no comando ali. Então, tudo isso vem para agregar muito na vida da gente. Puxa, essa mensagem falou muito comigo, de verdade, em coisas que eu tenho que repensar na minha vida. E muitas vezes eu orar mais em pontos específicos, né? E ler mais a palavra e jejuar mais também. Maravilha. E aí a Rafa tá quietinha lá no canto, mas ela jejua automaticamente, né? Ela faz o jejum de Daniel já automático, porque ela é vegetariana, né? Eu tô quase lá. Ainda não. Ela come peixe ainda. Mas estou quase lá. Vai estar 99% do caminho andado já. Verdade. Quer falar alguma coisa, Rafa? Quer acrescentar? Não, foi muito bom. Eu também gostei da mensagem. Realmente faz a gente repensar alguns pontos que a gente às vezes faz até ora, busca Deus, né? Mas tem o jejum também e tem a parte de passar tempo com Deus, a busca diária, né? Que é muito importante. Isso também eu acho muito importante, passar tempo com Deus e que é o que a gente vai conseguir ser vitorioso, né? É isso aí, muito bom. Vou chamar a Tássia agora para ela falar também, mas só outro pontinho aqui, senão eu vou esquecendo. Quando o Rafa falou, relembrou, né, que o Marquinho falou lá a definição de sacerdote e de profeta, lá no Velho Testamento, né? O sacerdote é o responsável por levar o homem a Deus e o profeta de trazer Deus ao homem, né? E de que Jesus veio para nos dar a autoridade de sacerdote. E isso é uma das coisas que o cristão, por muitas vezes, esquece. Da autoridade que Jesus nos deu, né? Através de quando ele rasgou esse véu,
para que nos tornemos sacerdotes, né? E que a gente não dependa, de novo, é lógico que a gente orar uns pelos outros, isso faz parte da nossa vida cristã, mas a gente entender o poder da nossa oração a partir do momento em que ele nos deu a autoridade de sacerdotes, né? Então, também falou muito comigo essa parte também. Tassi. Olá, boa noite. Marquinhos, gratidão pela palavra. Estou refletindo muito aqui. E me apeguei muito na questão de relacionamento, de intimidade, né, com o Senhor. E minha cabeça viaja muito na questão de... E nós estamos vivendo num mundo hoje de que as pessoas têm um relacionamento muito superficial, né? Uns com os outros, não generalizando, mas grande parte, devido à correria, devido a tantas informações, e por muitas vezes nós não nos atentamos que a gente acaba tendo um relacionamento assim também com o Senhor, muito superficial, né? E de estar muitas vezes dentro de templos cheios de pessoas vazias de Deus, muito cheios de si. E eu falo isso porque antigamente eu era assim também, né? Eu tinha um relacionamento com Deus muito superficial. Estudei a palavra, busquei conhecer a palavra, depois comecei a buscar conhecer a Trindade. Só que eu sentia que algo faltava em mim. Eu sentia que eu precisava mergulhar mais fundo. Eu precisava que as minhas raízes estivessem mais envolvida mesmo na rocha que é Cristo, né? E pegando no que o Manu e o Bruno falou, eu passei a entender que eu precisava me conhecer. Eu já compartilhei algumas vezes, alguns lugares sobre isso, porque quando eu passei a me conhecer, eu comecei a conhecer mais quem é Deus, né? Porque eu sou a imagem e semelhança dele. E quem sou eu, né? Como que eu vou entender, como vou me relacionar com alguém se eu não consigo nem relacionar comigo mesmo? Então, assim, achei muito magnífico trazer essa palavra, refletir muito nessa questão de incentivo a gente, né? Lógico, precisamos da oração, precisamos jejuar, isso é necessário, faz parte, mas para a gente poder viver verdadeiramente um relacionamento íntimo com o Senhor, tem que ser algo mais profundo, no meu ponto de vista. Senão vai ficar tudo muito robótico, né? Agora deu meio-dia, agora vou orar. Mas onde está meu coração? Onde está meus sentimentos nesse momento? Vai estar realmente na intimidade com a pessoa de Cristo, né? Com a pessoa de Deus? Ou só naquele momento, deu o horário, vou orar, vou jejuar, né? Então, acho que não só para mim, mas para todos que vão estar ouvindo também esse vídeo que fica no YouTube, né? Todo mundo tem acesso, que a gente possa mesmo buscar ter intimidade com o Senhor, né? Porque até se um casamento, até se uma família, se não tiver um relacionamento profundo, verdadeiro, acaba se desgastando. Ninguém conhece ninguém, vive dentro de uma casa com um monte de pessoas desconhecidas, porque por falta de relacionamento, por falta de diálogo, por falta de oração com Deus, né? A gente acaba se distanciando. Mas é isso, é gratidão pela palavra e gratidão pela partilha de todos. Obrigada. E aí, minha irmã Irani? Irani? A Irani deu uma travada. E aí, Pacheco? Tô aqui. Espera aí, Irani, que eu quero você. E aí, meu amigo? Seja bem-vindo. Espero que a palavra aí tenha falado do seu coração. Falou. Seja bem-vindo toda quarta-feira, está participando com a gente. Nossa, tá ruim. Oi, tamo junto, hein? Obrigado, hein, pela oportunidade aí. E a palavra veio do jejum. Nossa, não sabia de nada, cara. Do jejum, só sabia do jejum só, mas o resto, os outros palavras que ele falou, não sabia direito. Então, foi de grande acolhimento, de grande proveito para minhas palavras hoje. Tamo junto aí. Boa noite para todos. Valeu, meu irmão. Muito bem-vindo. Vem compartilhar com a gente toda quarta-feira, que a gente, independente do quanto conhecimento cada um tem, a gente está aqui para continuar aprendendo, né? Independente do tempo de cristão que cada um tem ou do conhecimento que cada um tem.
todo mundo tem um pouco para ensinar e todo mundo tem muito para aprender, né? Agora sim, Irani. Tá ouvindo? Mas nós não estamos ouvindo você. Você tem que soltar o som aí. Peraí, liguei. Agora Pronto, sim. soltei o som. Fala, minha irmã. Então, é bem isso que ele falou, né? É a prática que eu já há muito tempo faço. Eu louvo a Deus, agradeço a Deus, eu fui mais fundo e eu fui procurando mais. E é a prática, né? Acaba com a vida do cristão acaba sendo uma coisa corriqueira, uma coisa, se não fizer, faz falta, é como um remédio. E a oração é constante na minha vida, é a prática da oração, acordar de madrugada e estar ali. E realmente, desde quando eu comecei a orar a Deus, eu especifico até a cor das coisas que eu quero a Deus. É como tivesse não, falando com meu pai. Porque é a ele que eu peço tudo, né? E no jejum, meu jejum é geral, é aquele jejum sem água, sem nada. E é uma prática que eu venho fazendo tempos, dependendo da situação, ultimamente está de semana em semana. É um jejum por semana e chegou no dia, ou sim, me dá aquela coisa e eu falo, não, hoje eu vou me consagrar a Deus. E faço e ninguém nem percebe. Porque eu fico aqui no meu canto, faço as minhas obrigações normalmente, se tiver que sair, eu saio. Evito certos contatos com as pessoas para não errar, não fazer coisas que em jejum a gente não pode fazer, né? Ir-vos e julgar. Então, enquanto você está jejuando, você está em consagração com Deus, você tem que estar ali ligada com Deus. Porque senão não tem propósito o seu jejum. O jejum é para você estar ali partilhando e conversando com o seu pai. E é coisas profundas. É assim que eu me sinto, é assim que eu faço. E o jejum é para que a minha carne não prevaleça. Porque adicta que sou e é uma pessoa extremamente assim, ou é perfeito ou é perfeito. Para mim não tem meio termo. Então, como diz o outro, ou é 7, ou se é 7, não é 7h10, é 7 horas. E aí, na minha vida, assim, eu tenho que tomar conta da minha carne. Porque se eu errar um pouquinho, eu pisar fora, a carne toma conta de mim. Porque eu sou taurina, como os outros falam, eu sou um ser humano, e se eu bobear, a carne... E tenho um gênio de cão, eu sei que eu tenho um gênio terrível, e aí a situação da minha vida, eu me tornei agressiva, assim. Sou grossa. Não sou uma mulher delicada, não. Sou grossa. E sou pesada nas palavras. E quando tenho que falar, sai naturalmente, né? É naturalmente. É porque eu tenho certeza do que eu estou falando. Mas aí é onde entra o jejum.
para ver se ameniza isso aí. E é prática de anos. E a melhora é pouca. Então, aí é que a gente fala, né? Ah, mas aí jejuar faz tempo. Para mim é uma necessidade. Eu necessito para manter os pezinhos no chão. Porque senão eu penso que eu estou lá, sabe, naquelas guerras no meio dos gladiadores e eu sou uma dos gladiadores e saio dando patada para todo lado e para todo mundo. E o jejum me serve para isso, para que Deus chegue para mim, puxa minha orelha e fala, escuta aqui, baixinha, fica na tua, porque não é por aí. Então, Jesus falou para Pedro, quem vive pela espada, morre pela espada. morre por ela. Morre por ela. Então, aqui em casa as coisas estão meio estranhas e aí as pessoas falam assim, você é grossa. Eu falei, eu não sou grossa. Eu simplesmente falo aquilo que sai, porque sai mesmo. Eu não tenho meias verdades e nem meias palavras. Eu não tenho aquele tato para falar. Eu já falo logo na cara, direto. Tá errado, pronto, acabou. Gostou, não gostou, come menos. Mas, sei lá, a vida que foi assim comigo. A minha irmã mais velha falou uma vez para mim há tempos até, nossa, Naninha, como você mudou. Eu falei, nossa, Maria, há quanto tempo eu não sou mais a Naninha? Por quê? Porque é a dureza da vida, né? Transforma a gente de uma maneira que é o jeitão da pessoa. Eu sou assim e não sou de... Opa! E passar a mão na cabeça, mas eu tenho que aprender a ser delicada. Todo mundo pensa, é uma velhinha, tem que ser delicada, tem que ser mais mansa. Meu, o dia que eu for mansa, sai de perto, porque aí a coisa vai pesar. Então, comigo é assim. A prática do jejum, a palavra vem bem de encontro aos estudos que eu estou fazendo, às minhas preparações, porque eu estou em transformação. Uhum. A vida é uma Eu eterna estou em transformação. transformação. Só que comigo aí eu estou tendo uma experiência muito diferente que há muito tempo eu nunca tive e tem muita coisa mudando em mim, Emanuel, tem muita coisa mudando em mim. Eu estou aqui, né, até tratando com a psicóloga do Elo e estou tendo umas conversas com ela porque eu estou mudando física, espiritualmente, mentalmente. Hoje eu estava falando dela da ansiedade, que aí eu transferi para o alimento, e ela, pelo que o que eu escutei ontem, né, que você passou, o seu estudo, eu reli de novo, e eu detectei que aqui, assim, o que eu não estou podendo resolver, eu entrei na ansiedade e estou descontando no alimento, e não estou conseguindo controlar. E aí é onde que está ali, né? É o trabalho, eu tenho que trabalhar, jejuar e o trabalho que eu falo é buscar em Deus aonde que eu estou errando. Porque o erro está em mim. Não está no próximo, não está em ninguém, nem em Jesus. É em mim. E continua buscando que a gente se aprimora, a gente vai se melhorando dia após dia. É isso que o Bruno falou, né? Melhorar um passinho por dia, né, Bruno? E a gente vai de pequenas em pequenas coisas é que a gente vai se aprimorando.
O Marquinhos sumiu aqui porque a Alice deve ter aparecido, né? Mas queria falar um negócio, né, de que Deus... Ah, ele voltou lá. Até porque, meu irmão, hoje vamos voltar ao nosso ritual aqui. Deus, quando fez Adão, né, ele fez o homem pronto já, né? E aí, ele gerar Jesus a partir do ventre de Maria, fez com que a gente entendesse de que as coisas começam pequenas e elas depois, com o tempo e com o amadurecimento, elas vão se transformando em coisas grandiosas, né? Então, o entendimento disso faz com que a gente comece a entender de que o milagre ele acontece todos os dias, mas o sobrenatural de Deus ele vem com o tempo e com essa dedicação diária que a gente tem aí na nossa vida cristã. Então, Marquinhos, queria te agradecer porque eu lembrei de uma coisa que você falou para mim quando eu fui fazer meu primeiro jejum. E que você virou para mim e falou dessa passagem. Falou, só toma cuidado para não fazer jejum igual o fariseu faz, né? Porque o fariseu faz jejum e fica com aquela cara de coitado, que está passando fome. Eu lembro que você falou isso para mim, cara. Então eu te agradeço desde lá de trás. Hoje você veio aí para... Olha, nem eu não lembro. Mas eu lembro, irmão. Para você, eu vou te dar duas opções, porque faz 3 semanas eu trouxe a palavra, o Bruno trouxe a palavra semana retrasada, né, da armadura, que foi espetacular, e eu ia pedir para você aí tá escolhendo a Tassi, o Rafa, quem que você elege para ser o próximo mensageiro? Vou dar uma dica, hein? A Tassi faz tempo que não traz uma mensagem. Na verdade, a primeira vez que eu entrei aqui no grupo foi a Tassi que trouxe a mensagem. Foi, assim, espetacular. Tô com saudade, hein, dessa mensagem dela. Já dei a deixa, hein, Marco? Poder de Deus manifestado. Manifesto na célula. Eu vou até fazer um pedido específico aqui, tá? Eu ia pedir para falar hoje, mas acho que o tempo já se prolongou. Não, fique à vontade. Ô, Rafa, eu me lembro um dia, cara. Já viu, né? O Rafa sobrou para você. Eu me lembro um dia, aniversário do Arthur. Lembra do Arthur que namorava com a Carminha, minha tia? Lembro. Lá na chácara em Mogi. Uhum. No final do churrasco, a gente tava conversando, o pessoal ainda da época da Maranata lá, conversando, contando experiências e tal. Cara, eu me lembro que você contou uma experiência sobrenatural de você indo pra igreja, você se sentindo sozinho, orando e tal. Sim, me lembro. Lembra dessa história? Lembro. Eu queria não só que você trouxesse a mensagem, mas que você trouxesse a experiência, cara. Claro, porque são coisas certeza. Assim que você fala, caramba! E uma coisa que me marcou, olha quantos anos, eu ainda lembro dessa história, cara. Puxa, esse dia ainda minha sogra você contou ela. Sim, com certeza. Não vamos estragar a surpresa, né, Marcos? Eu acho que edificou a minha vida, ajuda a gente, né? Saber que não é só na Bíblia que as coisas acontecem na nossa vida também, né? Quando vê alguém próximo, assim. É verdade. Que compartilhasse não só a palavra, mas essa experiência também com a gente. Fechou? Tá feito. Então, Rafa, então para a gente manter, para a gente voltar aí ao nosso ritual, não, né? Mas para a gente voltar aí à nossa rotina da célula, já que você vai ficar encarregado de trazer o testemunho junto com a palavra semana que vem, também já peço para que você faça aí a nossa oração para a gente poder encerrar esse momento maravilhoso que a gente pode compartilhar juntos. Amém. Vamos orar. Obrigado, Jesus, pelo privilégio que o Senhor nos dá de mais uma vez estarmos reunidos para compartilhar da Tua palavra, para falar do Teu nome.
Ó Deus, nós te louvamos porque o teu Santo Espírito a cada dia tem sido conosco. Essa distância, esse momento que estamos vivendo, ó Deus, sabemos que é passageiro. Ó Deus, a tua palavra ela nos encoraja também a cada dia a permanecermos fortes na tua presença. Ó Deus, despeça cada um aqui, ó Deus, não da tua presença, mas, ó Deus, fique conosco no decorrer dessa noite, nos dá uma boa noite de sono, nos prepara ainda para o restante dessa semana. Assim nós oramos por Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. Marquinho, mais uma vez, gratidão aí pela sabedoria que você deu para nós. A palavra é edificante de hoje, né? E é sempre um privilégio estar na presença de vocês, meus irmãos. Eu que agradeço o carinho aí de vocês. Tamo junto. Deus abençoe. Fique com Deus, pessoal. Tchau. Amém. Boa noite. Deus abençoe. Tchau. Boa noite.